Bíblia em Gálatas 5, que a gente está vendo aí, né? Gálatas 5. Gálatas 5:19 diz assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Pode baixar um pouco? Está dando microfonia aí. Não estamos conseguindo se entender, não. Aí diz assim, baixa mais, está alto ainda. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias. Orgia, aqui, quer ver? Aqui está escrito, vamos ver ali, inveja, bebedice. Coloca outra versão aqui, onde está escrito ali, glutonaria. Glutonaria. Então, o que é glutonaria? O que é glutonaria? Eu não sei se você sabe, mas glutonaria é pecado diante de Deus, amém? Nossa, pastor, agora a gente vem para Jesus, né? A gente não pode mais tomar uns tragos, o que sobra é comer. Agora a gente não pode comer? Não, não é isso, né? Eu acho que eu nunca preguei sobre isso aqui na igreja, sabia? 16 anos de igreja aqui, é a primeira vez que eu vou pregar sobre glutonaria. Mas vai ser de extrema importância para você. Vocês estão me ouvindo bem lá atrás? É que músico, esses piá que estão cuidando do som aí, são surdos, sabe? Músico é surdo, eles têm que aumentar no último, estourando o seu ouvido. E não precisa. Todo mundo está me ouvindo lá atrás. Está me ouvindo lá, Pato? Olha lá, tá vendo? Lá atrás o cara está ouvindo. Mas eles têm problema com audição, né? O problema deles não é glutonaria, o problema deles é a audição. É comida, o problema é ouvir. A Bíblia vai condenar tudo que for em excesso, né? Então, por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser equilibrados, temperantes, né? E quando a gente vê essa obra aqui, que é uma das obras da carne, então nós vamos precisar entender o que Deus quer de mim e de você, como cristãos, para que a gente seja testemunha no mundo, né? Olha então o que diz aqui, eu separei, ele vai colocando ali, e você vai acompanhando aí. Lucas 21:34, o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou a respeito disso. Lucas 21:34. Ele vai dizer assim, olha só, diz assim, acautelai-vos, ou seja, tenham calma, acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria. Então, ele está dizendo assim que o seu coração não é o músculo, né? Por mais que você pode sobrecarregar ele com um monte de coisa, né? Por exemplo, açúcar, né? Gordura, aquela picanhazinha gostosa que tem uma gordurinha lá, vai tudo para cá, né? Mas ele está dizendo assim, não sobrecarregue o seu coração, ou seja, a sua emoção, né? Com sobrecarregue com glutonaria, né? Você já viu, eu dei até hoje de manhã aqui, quero dar esse exemplo, né? Nós estivemos no encontro com Deus esse final de semana. Esse final de semana estivemos lá no encontro com Deus, e aí alguns homens estão no processo de libertação de alguns vícios, por exemplo, álcool, outro era do cigarro, né? E assim ia. E outros vícios lá, talvez até drogas e tal. E aí a gente nota que a pessoa, então, ela vai descarregar toda aquela ansiedade que ela tem no prato.
né? Tem alguns que estão ansiosos até hoje. A ansiedade não saiu da pessoa. Mas a gente via assim a pessoa fazer aquele prato gigante lá e tal, porque estava ansioso. Então ela tem que descarregar tudo aquilo na comida, né? E existem pessoas também até que têm problema com isso, né? O glutão é aquele, né? Isso aqui está no Aurélio, né? Ou no dicionário lá que eu estou pegando aqui. Então, é aquele que come em excesso com avidez voraz. Ou seja, a pessoa coloca, sabe, ela coloca assim o seu sentimento ali no prato, né? Jesus então está condenando isso. Ele diz, ó, cuidado. Logo depois ele vai dizer assim nesse versículo ali, ele diz assim, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Jesus está falando assim, que existem coisas que nós podemos perder a nossa salvação, se algumas coisas estiverem à frente de Deus. É isso que ele está dizendo. Aí você vai dizer assim, mas pastor, comida pode estar à frente de Deus? Pode, sabia? Não só comida, porque as obras da carne, né? E é isso que eu quero que você entenda, que essa obra da carne que está ali, eu até separei aqui, deixa eu ver se eu consigo achar para vocês aqui, o que diz no original, aqui ó, no original, o que é a glutonaria, tá? Essa palavra glutonarias, no grego, quer dizer comos, isto é, diversões, olha, presta atenção. Então não é só o ato de comer, é a coisa em excesso. Então, diversões, festas com comida e bebida, de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. Por isso que na minha versão aqui fala não em glutonaria, mas fala em orgias. Então, tudo que tornava em excesso, vocês viram lá na Roma Antiga, né? Os reis então faziam aquelas festas, né? Eles se reuniam, comiam em excesso, bebiam, se embriagavam, depois tinham as orgias ali sexuais, não é? E aí eles vomitavam, eles induziam o vômito e depois voltavam a comer novamente. Vocês sabiam que eles faziam isso? Então, tudo isso aqui que o Senhor está nos ensinando, né, é para que eu e você, que a gente possa ter um domínio sobre essas coisas, né? Então, vocês viram lá que depois o fruto do Espírito fala em domínio próprio, que é um dos últimos lá. O domínio próprio não é só dominar o seu impulso de xingar alguém ou de se descontrolar emocionalmente, mas é também você dominar algumas coisas que estão dominando você, né? Quero te mostrar outros versículos aqui. 1 Pedro 4,3, que vai dizer assim, 1 Pedro 4,3, diz assim, pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências. O que é concupiscência? Desejos, borrachice. O que é borrachice? Né? Cadê os irmãos aí da Venezuela? O que é borracho? Bêbado. Borracho, bêbado, borrachice. Então, os gentios, que eram as pessoas que não conheciam a Deus, eles andavam bêbados, borrachos, né? Borrachices, glutonaria, que ele vai falar aqui, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, o apóstolo está colocando para nós que essas coisas são obras da carne. E por que essa questão da obra da carne com relação também à comida? Como eu falei para vocês, né? Tudo que for em excesso pode nos tirar do propósito de Deus. Olha o que Salomão falou lá em Provérbios capítulo 23. Veja o que Salomão falou, né? Salomão era o cara das festas.
era um cara dos acordos, um cara das alianças, né? E quando ele fazia aliança com outros reis, então eram regadas a festas. Mas olha o que ele vai falar aqui em Provérbios 23, vai dizer assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se pôs diante de ti, e põe uma faca na tua o quê? Garganta. Põe uma faca na tua garganta. Se és homem, aqui não está falando, mas aqui na minha diz glutão. Se é homem, glutão. Se é homem que tem ferocidade ou voracidade em comer. Pastor, eu estou de boa, né? Eu estou um pouquinho fora do peso, mas eu me amo. Então, gente, está tudo certo. Isso aqui, você é que decide sua vida, tá? Você é que vai decidir sua vida. Porém, entenda uma coisa: a sua saúde vai gritar, né? Sua saúde vai gritar cedo ou tarde. Agora eu vou partindo aqui para um testemunho pessoal meu, tá? O ano passado eu já venho enfrentando um problema aí de pressão alta. E eu sou uma pessoa que pratica esporte, só falho mesmo 2 vezes na semana, na sexta-feira e no domingo, que eu tenho compromisso com Deus aqui de jejuar e orar, e domingo é o dia do Senhor. Então, nos demais dias eu pratico esporte. Então, eu não sou uma pessoa sedentária. Se eu fosse, já estava morto, 7 palmos debaixo da terra, pode ter certeza que sim. Até porque é uma coisa que vem meio de hereditariedade, de família, essa coisa de pressão alta. O meu pai morreu com 36 anos de idade, a minha mãe já teve operação na carótida, minha irmã já fez 3 pontos de safena, e aí já vai. Então tá. E aí agora o negócio chegou pro meu lado. E eu acho que está tudo certo, porque eu faço física. Mas a minha alimentação é aquela coisa, né? Me põe um prato de pudim na minha frente, você vai ver o que acontece. E os irmãos aqui me amam, né? Então, como eles me amam, eles trazem bolo de chocolate, eles vão, e eu vou me entupindo daquilo ali, né? Só que, como deu alguns problemas aí lá atrás, o médico mandou fazer uns exames e eu fiz um check-up, e ele falou: ó, corta doce, corta pão, corta carne vermelha. Pastor, o doutor, não dá para cortar o pescoço também de uma vez, porque desse jeito não dá para viver. E aí então, eu tive que entrar nessa, mas, né, eu não sei se você sabe, açúcar é a mesma coisa que cocaína, é pior até. Você que tem problema com cocaína aí, hoje eu vou te ensinar o caminho para você sair desse buraco. Então, nós, cada vez que tenho um encontro com Deus, eu faço um propósito com Deus, de tirar algumas coisas. Isso não é jejum, isso é propósito, né? Jejum é o que Jesus falou. E quero até que você abra então sua Bíblia. Eu já vou intercalando aqui com o meu testemunho. Mas olha o que Jesus falou sobre o jejum. Que é uma coisa que, se você quer vencer, se você quer vencer vícios na sua vida, né? Se quer vencer vício na tua vida e não consegue, então você vai ter que jejuar. Capítulo 2, verso 18 de Marcos. Abra aí. Diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E foram-lhe e perguntaram. Perguntaram para quem? Para Jesus. Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Então, eles chegaram lá para Jesus: mas Jesus, como é que é esse negócio aí? Nós jejuamos, né? Nós somos discípulos de João Batista, e os fariseus jejuam, e os seus discípulos não jejuam. É isso que eles estavam perguntando para Jesus. Jesus respondeu assim: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo?
Jesus perguntou para eles o seguinte, olha, ele está dizendo o seguinte, quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja, vocês. Ele está dizendo assim, quando você vai num casamento, você chega no casamento, e você vai lá no casamento para comer o bolo da noiva, para ter aquele jantar gostoso, e no final os docinhos, você vai lá para jejuar ou para jantar? Você vai para jantar, não é? Nossa, vocês estão com tanta fome que nem responde, né? E tem uns mascando aí, parece umas vaquinhas. Então assim, ó, você vai lá para comer. Agora ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Então eles não precisam jejuar agora. Jesus está lá. Agora olha o que ele vai dizer. Mas o tempo virá em que lhes será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão. Qual dia? Só naquele dia, né? Não, pastor, isso aí foi só para aquele dia. Os discípulos já jejuaram. Naquele dia que Jesus foi para o céu, aquele dia jejuaram. Olha só, gente. Ele está querendo dizer que é no dia de hoje. A partir do dia que Jesus foi tirado da terra, foi assunto ao céu, aquele dia o povo de Deus teria que jejuar semanalmente, ou alguns que vão fazer propósito com Deus 2 vezes por semana, que nem os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Então, se você que tem problema com vício, né? Um exemplo lá, a pessoa vai lá para... Eu, particularmente, sabe, aqui é a minha opinião pessoal, tá? Cada um fica com a sua também. Essa coisa de clínica de recuperação de viciado, eu acho que é jogar dinheiro fora. Porque eles vão lá para aquele lugar e ficam lá só discutindo sobre droga. Saiu o K9 agora. Ei, mano, saiu outra droga agora. Não é assim? É assim. Quando eu saí do vício da cocaína, eu saí porque eu me converti. E nunca mais cheirei pó. Amém, gente? Não precisei ir para uma clínica. Porque Jesus entrou dentro de mim. E a partir daquele momento, né, eu comecei a ter um hábito, isso já tem 32 anos, um hábito de jejuar semanalmente. E não veio um pastor falar para mim, nenhum pastor. Naquela época lá, inclusive os pastores da nossa igreja, o Nelson está ali, alguns eram até contra jejum lá. Só que isso não afetou minha fé, sabe por quê? Porque eu comecei a ler a Bíblia. Pessoal, silêncio aqui. Presta atenção, porque depois, quando vocês tomarem uma do diabo aí, vocês ficarem conversando e não prestar atenção no que eu estou falando aqui, depois já era. Jesus falou assim, nesse dia começarão o quê? A jejuar. Quer se livrar das drogas, do vício, da maconha, da cachaça, de tudo que não presta na sua vida, que é da carne? Comece a jejuar. Uma vez por semana nós jejuamos aqui. Toda sexta-feira. E aí a liderança aqui também jejua na quarta-feira pela célula. Quer ser uma pessoa forte ou você quer ser um crente fracassado? Você que escolhe. Ninguém te obriga a nada aqui. A gente está ensinando a igreja. Agora, pega isso aqui e aí você vence você mesmo, a sua vontade, os seus desejos carnais, como está escrito ali, suas concupiscências. Você vai vencer. Amém, gente? Ou não vai vencer. Ou vai viver a vida inteira pedindo oração. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Bom, então, voltando lá ao meu testemunho. Então, o que aconteceu? Quando a gente sempre está no período de encontro, eu faço aquelas, tiro algumas coisas. Gente, você sabe que para mim é muito difícil. Um cara formigão que nem eu sou. É muito difícil tirar o açúcar. E esse último agora eu falei assim, açúcar zero.
Falei, Deus, joelhei aqui, falei assim, Senhor, açúcar 0. Beleza. Nossa, acho que esse troço está me dando choque aqui. Aí, acho que alguém está orando para mim, ó, Deus dá um choque nesse homem aí que está muito brabo. Esse homem está muito nervoso hoje. Alguém está orando lá, Deus, pesa a mão nele lá. Tá bom, estou tomando um choquinho aqui, ainda estou suportando. Aí, aí eu falei, Deus, então tá. Aí eu fui no médico, né? Cheguei lá no médico e tal. Daí eu voltei lá da conferência, né? E lá a gente acabou comendo um monte de porcariada, aquelas coisas que vocês já sabem. Tava no hotel, vocês sabem como que é, né? Hotel é uma benção. Aí você come um monte de doce e tal. Eu voltei de lá, no outro dia minha pressão estava lá em cima, 17. Aí eu falei, meu Deus, agora fiquei lá mal, tomando um monte de veneno, porque eu sou relaxado para remédio, confesso. Aí tive que entrar nos Captopril da vida, aquelas coisas que vocês já sabem. Aí marquei o médico, aquela semana foi uma semana como se fosse uma desintoxicação minha. Chegou no final daquela semana, eu estava melhorando a cada dia, porque eu já tinha cortado as coisas para o encontro. Chegou na outra semana, tinha lá a consulta com o médico e tal, e eu fui lá, daí ele tirou a pressão, tá tudo legal. Aí eu falei, não, então doutor, veja bem, eu estou num propósito com Deus aí, tirei umas coisas da comida e tal, então, aí como é que você está se sentindo? Não, agora eu estou bem, só que eu vou com o meu propósito até dia 27. Ele falou assim, então tá, beleza. Daí lá eu vou encerrar. Daí ele falou assim, daí você encerra lá teu propósito, daí você começa um propósito comigo, daí tá bom? Aí eu falei assim, então tá bom, então tá legal, né? Acabou que eu fiz esse propósito de cortar também o pão, não fazer que nem você, corta o pão e põe presunto e queijo nele, no meio, né? Mas eu cortei todo o pão que o médico tinha falado, né? Cortei toda a parte assim de açúcar mesmo, então. E aí acabei diminuindo 6 quilos nessa pancada, né? E me sinto muito bem, não tenho mais nada, tá? Então, por que eu estou falando isso para vocês aqui? Porque depois que eu voltei do encontro, lá tinha doce, tinha um monte de bolo, e eu acabei comendo alguma coisinha lá e tal. Aí eu falei assim, Jesus, será que eu... Porque quando eu chegava em casa depois dos encontros, gente, tinha bolacha lá, recheada, e aquelas wafer, que tava 1 ano lá, e era tudo aquilo lá que eu comia, daí assim, ó, tipo aquela compulsão por açúcar, sabe? Por isso que eu falo para vocês que é a cocaína que está no açúcar. Aquela compulsão. E eu voltei essa vez e falei assim, Jesus, agora eu não vou fazer propósito com o Senhor, mas eu vou fazer comigo mesmo. Tá? E eu voltei essa semana, eu não coloquei um açúcar na boca. Se eu conseguir, você vai conseguir, abençoado. Sabe? Entenda uma coisa, não estou dizendo que eu não vou comer um docinho aí de vez em quando, entendeu? Mas eu não vou mais cair nessa cilada. Porque senão vocês vão ficar sem pastor. Alguns vão dar glória a Deus, né? Que vai ter outro aqui no meu lugar e tal. Então, beleza. O problema é você ficar numa cama, né? Porque tá dando os AVC aí, não mata totalmente, fica todo torto lá numa cama. E aí isso que é o ruim. Então, por que a gente está falando sobre essa questão aqui, dessa questão da reeducação alimentar? Essa palavra glutonaria é meio pesada, mas se a gente colocar como reeducação, porque hoje você tem acesso a tanta coisa. Você veja só, hoje você muitas vezes não toma um suco, né? Que você pode bater no liquidificador, faz na sua casa, uma coisa natural, come fruta. Não, passa no mercado, custa 7 pila uma coca, né? Ou você compra outro refrigerante, e aquilo é puro açúcar, um monte de coisa, que vai te fazer mal, né? Hoje você vai na padaria, você compra aqueles pães lá, aí você vai dizer assim, não pastor, mas quando Jesus estava no mundo, ele comia pão. Mas vai ver o pão que ele comia, abençoado. Olha o trigo lá. O trigo de hoje, né? Eu não sei se você sabia,
para ele ser resistente aos venenos, né? Que os caras não passam mais de veneno, mas eles mudaram geneticamente a semente. E a semente tem uma espécie do vírus do próprio inseto. Então você come o vírus do inseto hoje, no trigo. A gente está comendo muita porcaria, gente. Outra coisa, o apóstolo Paulo, né, e eu já ouvi isso, né? Ah, para que fazer atividade física, pastor? Se a Bíblia diz que é de pouco proveito fazer atividade física, o apóstolo Paulo falou isso. Vocês já ouviram isso na palavra? Que é para pouco proveito a atividade física. Agora, faz o seguinte, você hoje, para ir ali na esquina, na panificadora, você monta no seu carro e vai lá. Aqueles caras não tinham mula, cavalo, nem pensar naquela época. Só os romanos. Entendeu? A Ferrari, quem andava de Ferrari naquela época era romano, que era o cavalo. O povo de Deus não tinha. Eles andavam a pé o dia inteiro. A distância de um sábado, 1 quilômetro. Eles andavam muito a pé. Eles comiam comida saudável, que era peixe. O pão era sem fermento. Não tinha o bromato que você põe hoje para dentro. Gente, não estou aqui para dar a lição de... Como é que chama a pessoa que estuda para isso? De nutricionista, não sou isso. Entendeu? Só quero dizer para você que se você não se cuidar, quando você chegar na minha idade, se chegar, né, no 60 aí, você talvez vai precisar andar debaixo de remédio. Eu não tomo remédio. Eu não tomo. Porque eu entendo o seguinte, o Senhor não me fez para tomar remédio. Se você quer viver debaixo de alargar as suas carótidas, baixar carótida, alargar carótida, e é AS para todo lado, outro dia me indicaram um remédio aí, hidrocolor, da tiacida. Eu falei assim, a tiacida longe de mim, tiacida. Eu falei, não, sabe? Então, tipo assim, é todo tipo... Ah, saiu um novo... É papo de velho, né? Você já viu o papo de velho? Tem coisa nova no mercado, pastor. Remédio novo, né? Papo de velho. Né? Não é um carro que saiu no mercado novo, né? É o remédio novo. Tô fora. Tô fora, entendeu? Então, o Senhor falou, se você quer vencer, você jejua. Mas jejuar não vai te emagrecer. Se você quer perder uns quilos, você vai ter que cortar algumas coisas. E aí é difícil, porque você está numa célula, aí você chega lá, uau! Fazem as coisas que você gosta, né? Está tudo lá. Sabe o que vai ter que acontecer? Agora, vamos lá para Gálatas 5, de novo. Lá para o fruto do Espírito. Lá está lá no 22, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que é fé, mansidão, domínio próprio. Se um toco de cigarro não pode te dominar, um toco de papel com fumo dentro não pode te dominar, a comida também não pode dominar a gente. Você está entendendo? Tem que se posicionar, você vai ter que dizer assim, Deus, eu sou templo do Espírito, amém? Você é templo do Espírito? A Bíblia diz assim, que se você destruir o templo do Espírito, Deus se destruirá. Vocês já ouviram esse versículo? Está lá em 1 Coríntios. Se você destruir, porque muitas vezes a gente está destruindo aquilo que Deus edificou. Deus edificou você abençoado. Né? Deus te deu saúde para você gozar, para você divertir, né? Você sabe que eu não tinha mais o paladar para fruta. Agora, meu Deus, eu sei que ter uma reeducação alimentar, ela custa um pouco mais caro. Mas talvez você não vai gastar com remédio. Porque agora você passa no mercado e vai lá e compre fruta. Como é gostoso você chupar uma laranja. Eu nem sabia mais como é que era isso. Né? Ou então um mamãozinho. Né? Sabe? Então, tipo assim, tantas coisas que Deus criou para o povo.
E a gente está se entupindo, intoxicando o nosso templo aqui. E aí depois, eu sei que tem algumas pessoas aqui que até fizeram redução de estômago e já conseguiram diminuir muito, já se readequaram. Então, essas pessoas, elas tiveram que partir para esse lado, porque se elas não partissem para esse lado, elas nem vivas estavam mais, né? Então, eu entendo você, né? Hoje, assim, o que é mais difícil para mim é tomar um café, porque o sem açúcar, é duro tomar aquele negócio. É ou não é? Mas você vai ter que aprender. Se você quer assim, colocar o seu corpo, tá, gente? Estou falando aqui porque eu tenho autoridade para falar, tá? Pelo menos até agora. Já está indo aí 30 e poucos dias, né? Já que eu estou vencendo esse negócio. Então, se eu não teria autoridade aqui, se eu viesse aqui e dissesse, cadê o pudinzão aí do pastor? Não. Então, né? Eu sei que eu tenho que me adequar para outras coisas. Existem negócios que dá para fazer aí, né? Sem açúcar, então a gente está nessa. Mas eu estou dando o meu testemunho aqui para dizer para você que é possível, tá? Que você vai ter mais saúde para você gozar a sua vida, tá? E tem que entender, né, que a gente está aí 60 anos nas costas, agora que a gente está mudando de hábito. Então é muita coisa que você precisa trabalhar aqui, ó, na sua cabeça. Amém, gente? Fique de pé então na presença de Deus. Hoje não tem apelo, tá? Eu vou fazer apelo aqui para quem quer deixar o açúcar. Fazer um apelo aqui para quem quer cortar o pão. Nossa, olha que apelo legal. Fazer um apelo aqui para quem quer comer só um prato raso. E não um prato fundo. Tinha um pastor era meu discipulador, o Antônio, e eu dizia assim, que a gente queria honrar ele com uma comida, né? Que, gente, comida faz parte da comunhão, Jesus sempre estava sentado à mesa, né? Então, a gente não está dizendo para você cortar as coisas, você que sabe, sua vida é sua. Mas eu dizia assim, e daí, pastor, qual que é o prato que você mais gosta? Ele dizia assim, cheio. Cheio. Eu não vou fazer apelo aqui para você de deixar o prato cheio, né? Isso é com você. É você que sabe. A vida é sua, né? Só estou dizendo assim que se o Senhor... eu tenho um amigo nosso aqui, que é um pastor, que a gente vê a categoria dos obreiros. Quando eu falo obreiros, são os pastores, tá, gente? Se você olhar o pastor Jader, quem conhece o pastor? Acenda a luz aí, filho. Você me apaga todo mundo aí, Karma. Deixa eu ver ali. Quem conhece o pastor Jader? Levanta a mão aqui. O pastor Jader, ele outros não levantaram, mas conhecem. O pastor Jader, ele é pastor lá na Universal. É meu amigo, né? De muito tempo já. E vocês já viram como é que é o nível dos caras lá? Todos eles são magos. Todos eles são comedidos. São homens de oração e jejum. Não estou dizendo que o jejum te diminui o seu peso. Até porque hoje existe assim algumas técnicas, né, dos atletas, que existe o jejum intermitente também, que faz você perder peso. É outra história. Mas ele para mim, eles têm eles têm... Quem veio da Universal aqui, que está aqui? Ó, aí, ó. Então eles têm lá o Godlywood, né, que é para as mulheres, e eles têm o Intelimen, que é dos homens lá. Que eles têm um tipo de uma regra lá, de conduta de tudo que vive, como que vive um homem de Deus. E hoje eu estou te passando, não peguei com ele lá, mas eu estou passando para você como que você tem que agir, se você quer ter saúde. Sabe? Porque às vezes você diz assim, Deus, o Senhor não me cura, e daí você se entope de remédio. Será que não está na sua alimentação, a sua cura? Será que não está no poder da sua decisão, muitas vezes a sua libertação, né? É incrível, gente. Você vai ficar com mais raciocínio. Quer cortar o açúcar comigo? Não quer, né? Mas
Você vai ter mais poder de raciocínio, você vai lembrar mais fácil das coisas. Você vai dormir menos. Quando é 5h30, eu estou acordado todo dia. Um pouco é coisa de velho, né? Porque tem uns velhos aqui que acordam 4 horas da manhã, fica varrendo o pátio lá e tal. Aí é outra história. Né? Mas você vai dormir menos. Você vai sentir mais disposição para fazer as coisas. Né? Então, feche os olhos agora. Agora eu quero orar por vocês. Mas obrigado, Jesus, pela sua palavra, por tudo que nós aprendemos hoje aqui. Que o Senhor possa, meu Pai, falar ainda mais com o seu povo. Possa levar seu povo também em segurança para suas casas. Pai, que possamos, ó Deus, ouvir mais a sua voz a cada dia, através das suas santas escrituras, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso chamado e a sua vontade acima de tudo. Leva o teu povo, meu Pai, abençoado para a sua casa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vai com essa bênção aí. Deus te abençoe. Até domingo.